Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei qual horário que vocês estão assistindo essas videoaulas, mas, né, primeiramente eu queria falar que eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando nesse período de quarentena, que eu estou com muita saudade de vocês, tá? Das nossas aulas, de estar com vocês em sala de aula e que eu espero que a gente tenha um retorno, né, para as nossas aulas presenciais e para passar logo essa saudade, né? Então é isso. Eu espero também que vocês estejam bem nesse período, estejam conseguindo fazer as atividades. Muito importante isso no nono ano, para que quando a gente retorne vocês consigam fazer um acompanhamento ok, tá? E estejam cumprindo as atividades, estejam fazendo leituras, lendo séries legais, filmes legais, né? Enfim, estejam utilizando desse período para aprender um pouco mais sobre tudo, né? Sobre a vida, sobre o mundo, sobre coisas novas, tá? Sobre novas experiências, novas coisas que estão acontecendo no mundo, tá bom? Ok? Era isso, é esse meu desejo para vocês. E a gente vai fazer a correção. Vai ser uma correção super básica, né? Porque eu só passei uma paginazinha de atividade para vocês, que fala um pouco sobre esse período que a gente estudou, que é o período da Revolução Russa, certo? De 1917, um período bem tranquilo, não, né? Mas assim, é uma atividade bem tranquila, super rapidinha. E a gente vai fazer a correção dela, vamos conversando um pouquinho também para revisar, tá? E aí na próxima aula a gente vai terminar esse capítulo de forma bem tranquila, vamos finalizar com assuntos que são super interessantes, que eu sei que vocês vão curtir muito, tá bom? Vou apresentar agora a minha tela para vocês conseguirem visualizar o livro, enquanto a gente vai fazendo a correção. Vamos lá. Vocês vão me ver um pouquinho menor agora. Pronto. Vamos lá, pessoal, olha. Na primeira questão, tem assim, né, de atividades ali na 310, tá bom? Então, 310. Na primeira tem assim, explique o que foi a nova política econômica e qual era o seu objetivo, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos procurar, né, onde é que está essa parte que fala sobre a nova política econômica. Vou até dar um zoom aqui para a gente dar uma olhada. Vamos procurar onde é que está essa parte que fala sobre a nova política econômica, sobre o NEP. Não é aqui. Vamos lá. Por que você quer procurar, professora? Para a gente conseguir visualizar onde é que está. Olha só, achei. Para a gente conseguir visualizar onde está e entender, né, o que é e para que serviu. Olha só. O NEP, né, era um conjunto de medidas, esse daqui que eu estou marcando de roxo, é o que vocês têm que colocar na resposta de atividade, tá? Conjunto de medidas de cunho capitalista, tá bom? Implantadas com o intuito de dinamizar a economia do país e contribuir para que a Rússia superasse rapidamente a crise na qual estava inserida, tá bom? Ok? É essa parte aqui que eu marquei de roxo, certo? A NEP era um conjunto de medidas de cunho capitalista implantadas com o intuito de dinamizar a economia do país e contribuir para que a Rússia superasse rapidamente a crise no qual estava inserida. Ok? Até inserida. Pronto. A gente já viu as respostas e agora vamos voltar para a pergunta. Próxima aqui, opa. Segunda, quais as semelhanças e as diferenças entre os bolcheviques e os mencheviques, tá? A principal semelhança entre os dois, a gente vai ter que os dois eram críticos ao governo czarista, ou seja, esses dois movimentos, a semelhança, esses dois movimentos, eles tinham críticas contra o czar, que era o imperador ou o rei, tá? Nesse momento. Então, esses dois movimentos eram oposição ao governo do czar, ok? E aí, desejarem transformações na sociedade russa. Então, assim, semelhança.
Os dois movimentos eram oposição ao governo do czar, né? A esse processo do czarismo, desse imperador, desse rei, certo? E os dois queriam mudanças na sociedade russa, ponto. E as diferenças qual eram? Os bolcheviques desejavam implementar mudanças profundas e de maneira mais rápida, e os mencheviques queriam umas mudanças de forma gradual. Lembra que eu falei que os bolcheviques eram os mais radicais, né? Que queriam mudanças extremamente profundas, que queriam que os trabalhadores tomassem o poder, os meios de produção, pronto. Esses eram os bolcheviques, eles eram mais radicais. Os mencheviques não, eles queriam que o poder fosse passado, né, de forma gradual, ou seja, fosse uma coisa mais lenta, né, a passos assim mais devagar, para poder conseguir fazer essa mudança, tá bom? Então, já falei a semelhança e já falei a diferença, ok? Terceira questão. Cite 3 transformações promovidas pelos bolcheviques após chegarem ao poder. Bora lá. Transformações. Criação da URSS. Criação da URSS. Adoção de um partido único. Adoção de um partido único. E estatização de bancos e indústrias. Ou seja, tudo que era banco e indústria virou do Estado, certo? Só podia ter banco e indústria se fossem do Estado, que o Estado controlasse. Ok? Certo? Vou até repetir de novo. 3 transformações. Criação da URSS, como a primeira transformação. Adoção de um partido único, como a segunda transformação, certo? E estatização de bancos e indústrias. Terceira transformação. Ok? Vocês podem ter colocado outras também. Escolhi essas 3. Quarta e última questão. Olha só como tá rápido hoje. Essa daqui é da UFJF de Minas Gerais, né? Sobre o contexto social da Rússia anterior à Revolução Bolchevique de 1917, é incorreto dizer que. Então, vou marcar o incorreto. A grande massa da população era camponesa, reflexo das condições econômicas e sociais anteriores, havendo grande concentração fundiária na mão de poucos. Isso daqui é mentira? Não, é verdade. Lá no começo eu falei para vocês que a maioria da população era camponesa, né? E aí essas pessoas passavam muita fome, por isso que elas vão migrar para as cidades atrás de emprego nas indústrias, né? B. A industrialização estava restrita a poucas cidades, como Moscou e São Petersburgo, e fora financiada em grande parte pelo capital europeu ocidental. Verdadeiro também. A industrialização só acontecia em algumas cidades, por isso que essas cidades elas superlotaram, tá bom? Muitas pessoas com fome, muitas pessoas passando fome atrás de emprego, certo? C. Apresentava uma burguesia forte e organizada, com um projeto revolucionário amadurecido, que defendia, entre outros aspectos, a criação de uma república no lugar de um governo czarista. Desculpa, pessoal. Uma burguesia forte e organizada, com um projeto revolucionário amadurecido. Não, pessoal, desculpa, amadurecido aqui, ó. Peraí. Só marcar aqui para ficar melhor. Amadurecido, de jeito nenhum, tá? A gente não vai ter, vamos dizer assim, uma articulação tão organizada, né? E assim, essas questões a gente sempre vai perceber, normalmente a errada aqui é mais generalista, né? Apresentava uma burguesia forte e organizada. Aquela questão que ela parece assim, perfeita, normalmente é a errada, tá bom? Então, vocês vão marcar essa daqui e a gente vai ler as outras só para finalizar. D. O proletariado enfrentava péssimas condições de vida nas cidades, frutos dos baixos salários, mas dispunham de um certo grau de organização política, que possibilitava sua mobilização. Ok, verdade. Os
bolcheviques, os mencheviques, toda a classe trabalhadora, eles tinham mais ou menos uma noção de organização política, apesar das péssimas condições de emprego, ok? E após o fim da servidão, houve uma intensa migração do campo em direção à cidade, contribuindo para o aumento da mão de obra disponível, que seria direcionada em grande parte para a indústria. Isso daí eu já falei para vocês, tá tudo ok. Pessoal, essa atividade foi bem pouquinho, uma atividade super tranquila. Vocês podem procurar tem alguns quiz na internet de mais atividades, caso vocês queiram fazer, certo? Eu gostaria muito que vocês assistissem o filme lá da Anastácia, que eu pedi para vocês. Ele é um filme super interessante, ele vai trabalhar essa época, ele vai trabalhar o período de Revolução Russa, e ele é um filme super leve, porque é um conto, né? Literalmente falando, um conto de fadas, fala de magia e tudo mais. E eu queria muito que vocês assistissem para depois a gente poder fazer algumas colocações sobre esse assunto, baseando no filme, né? Então tentem assistir em casa, tá bom? Ok? Na próxima aula a gente vai ver a região da Palestina no pós-guerra e a ascensão dos Estados Unidos e a crise de 29. Vai ser uma aula, assim, com um conteúdo super denso, né? Nós vamos ver duas partes, assim, totalmente opostas, né? Em algum sentido. Mas esse assunto de crise de 29 vocês não podem perder, que é sensacional. Eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom? Eu espero que a gente se veja logo, tá? Eu espero de verdade que a gente se veja e que vocês estejam tranquilos e estejam bem, tá? Esses são meus votos para vocês nesse período de quarentena. E até a próxima aula, tá bom? Se cuidem e até a próxima. Estou com saudades. Beijos e tchau.